Olá pessoal, eu sou Rodrigo Munhoz, oncologista clínico do Hospital Sírio-Libanês e do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Volto agora com mais algumas informações e atualizações sobre estudos apresentados especificamente no track de sarcoma agora durante a ASCO de 2018. E aqui comigo está a doutora Veridiana Camargo, que é oncologista clínica especialista em sarcomas e tumores de pele, da rede de DOR e do Instituto do Câncer também do Estado de São Paulo. Doutora Veridiana, a gente teve algumas mudanças na ASCO agora de 2018. A gente ganhou finalmente a plenária com trabalho de manutenção em rabdomiossarcoma e finalmente conseguiu apresentar dados de estudos randomizados especificamente em pacientes com tumores desmoides. O que esses dois estudos randomizados em pacientes com tumor desmoide trouxeram para a prática clínica e como é que a gente interpreta isso dentro do universo dos sarcomas de partes moles? Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Eu acho que foram dois estudos muito importantes, principalmente numa doença rara e um tumor benigno. É um estudo fase 3 que foi apresentado na sessão oral de sarcoma, que randomizou pacientes com tumores desmoides, principalmente de extremidades. Havia em torno de 30% a 40% de pacientes com tumores intraabdominais, que correspondem aos desmoides de baixo prognóstico. E eles foram randomizados em sorafenib 400mg versus placebo, 2:1 randomização. E o que foi observado é uma redução do risco de progressão em torno de 7 vezes, com hazard rate de 0,14, extremamente interessante. E o que mais chamou a atenção é a avaliação de resposta que foi feita baseado na redução do contraste em T2 na ressonância, mostrando pacientes tendo benefício já com 2 anos de segmento. Com essa dose de 400mg a droga foi mais bem tolerada, então eu considero uma ótima opção como uma primeira linha para os pacientes com desmoide irressecáveis ou não candidatos à terapia de radioterapia de primeira linha, que é o que a gente não considera. Então o sorafenib pode ser uma boa opção. Um outro estudo foi com o pazopanib, que também é uma terapia-alvo em desmoide, é um estudo fase 2, que eles randomizaram entre pazopanib e metotrexate com vinblastina, que é um esquema de segunda linha, e também se observou uma redução do risco de progressão com aumento de sobrevida livre de progressão nesses pacientes. Então ambas as drogas mostrando benefício numa doença rara e difícil de tratar, e que o paciente tem que conviver praticamente a vida toda devido aos altos riscos de recorrência pós-cirurgia. Um outro dado de estudo, que eu não sei se a gente pode falar, outro dado de estudo que a gente gostaria de falar é sobre o uso de terapia-alvo também em pacientes com osteosarcoma, que foi apresentado agora na sessão oral, mostrando a atividade do regorafenib em pacientes com osteosarcoma refratário após 2 linhas de tratamento, com uma sobrevida de progressão de 17 meses e uma taxa de resposta em torno de 50%. Isso é extremamente considerável, considerando que é um grupo de pacientes adultos com uma média de idade de 30 anos de idade. Então eu considero isso algo significativo para um estudo fase 3, que acredito que deva estar no caminho já com o regorafenib. Nós tivemos também alguns dados de uso de terapia-alvo versus quimioterapia em subpopulações específicas, particularmente pacientes idosos. O que isso significa para a prática clínica? Eles foram mostrados, esse estudo que o Dr. Rodrigo está referindo, é um estudo que, em primeira linha, que foi randomizou pacientes acima de 60 anos de idade, entre pazopanib e doxorubicina, que seria a primeira linha atual. E esse estudo é um estudo de não inferioridade, foi com poucos pacientes, mas demonstrou que o pazopanib é não inferior à doxorubicina em primeira linha no tratamento dos pacientes idosos. Então, acho que a gente optaria, nesse caso, por pacientes que não desejam fazer tratamento via endovenosa, foi um tratamento menos tóxico em relação à doxorubicina. Então, ficamos mais confortáveis de indicar o pazopanib em primeira linha para um paciente idoso em que não desejamos os efeitos adversos de uma antraciclina. Obrigado, doutora Veridiana. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Até a próxima.